Bom dia, estamos começando mais uma meditação na Palavra de Deus. Vamos junto mais uma vez ler e procurar entender, compreender a Palavra de Deus, para que tenhamos conhecimento, porque nós só podemos adorar a Deus, só poderemos obedecer se nós conhecermos. Então o que nós procuramos fazer é conhecer a Palavra de Deus com profundidade para colocarmos em prática. Hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, no capítulo 6. Vamos começar a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Que Paulo começa dizendo assim: que resposta dá? Vamos nos aturar o pecado porque nós estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma nenhuma. É muito comum hoje você ouvir os religiosos, as pessoas falarem que nós somos salvos pela graça. Então, por isso, nós já temos a salvação garantida. Tudo é a graça. E, como dizem, a graça é um favor imerecido de Deus, então estou tranquilo. Só que não é verdade. Nós somos salvos, sim, através da graça. Através de Jesus. Mas isso não quer dizer que nós possamos estar em pecado. Isso não quer dizer que nós podemos viver no pecado. Anteriormente, na época da lei, o pecado era punido imediatamente. É isso que estamos entendendo a diferença. Alguém adulterou, era morto. Alguém roubou, também. Alguém matou, também era morto. Era olho por olho, dente por dente. Era imediato. Hoje não. Por que não? Hoje a nossa morte é espiritual. Nós somos salvos pela graça. Ou seja, se nós permanecermos no pecado, nós receberemos as consequências, com certeza absoluta, espirituais. Então hoje nós vemos pessoas dizer: não, estou tranquilo, salvo pela graça. Não é assim. Hoje, se você cometer adultério, hoje não existe cadeia, pelo menos em termos de Brasil. Você não vai ser punido, processado por ter cometido adultério. Os ladrões, se roubaram, se forem descobertos, entram na cadeia e saem daqui a pouco. Ofensas, brigas, não são crimes. Embriagar, ficar bêbado, ofender, não existe, na bem da verdade, punição. Mas espiritualmente, sim. As pessoas talvez estão fazendo a confusão porque não estão vendo imediata punição, mas ela existe. Aqueles que estão cometendo pecado, não, mas ninguém viu, eu não vou receber punição. Deus não perdoa, Senhor. Perdão existe do Senhor. Mas quando nós vamos diante dele arrependidos, somos perdoados. Mas a consequência dos nossos erros, do nosso pecado, nós recebemos. Indiscutivelmente. Então, quando nós estamos afirmando a graça, temos que entender o que é a graça. No versículo 16 diz assim: não estáis informados de que, ao vos entregar a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo. Deixa quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou seja, da obediência que leva à justiça. Quando nós concordamos de viver o pecado, nós não somos servos de Cristo, somos servos do pecado, somos servos do diabo, do adversário de Cristo.
Quando nós nos entregamos, vamos fazer uma comparação simples. Quando alguém se dedica, por exemplo, ao vício de uma bebida, de cigarro, de drogas, pornografia, de jogos, enfim, qualquer vício, ele se torna escravo do vício. É algo terrível. Você vê, por exemplo, as pessoas em desespero hoje, eu tenho visto muito, pessoas, por exemplo, que são viciadas em cigarro. Elas estão em ambientes que não pode, que não é permitido fumar, ficam em total desespero, saem correndo. Vemos pessoas com uma certa idade, pessoas sérias, estar se humilhando, escondendo dentro de banheiros para fumar. São escravos de um vício. Da mesma forma, quando nós estamos pecando, nós somos escravos do pecado. Por mais que citemos o nome do Senhor, por mais que nós estamos falando que estamos louvando, que estamos citando dentro de templos, nós somos escravos. Somos escravos do nosso adversário, somos escravos do pecado. E a graça não nos alcançou. A salvação está muito longe de nós. Porque nós temos que entender que Cristo, Ele é santo. Para nós nos aproximar dele, temos que ser santo. Não pode existir impureza, não pode existir pecado, não pode existir trevas, não pode existir escuridão. Muitas vezes nós acreditamos que por nós cometermos erros e ninguém saber, ou pelo causa do pastor não saber, os irmãos não saberem, não vão ser condenados. Nós temos que entender que Cristo tudo sabe, Ele tudo vê, Ele é Deus. Esconder das pessoas é fácil, dele é impossível. A graça, a salvação, nós temos que aceitar. Como que é essa aceitação? Não são somente palavras vazias. É uma concordância. É praticar a santificação. É viver de acordo com a vontade dele. Nós não vemos de imediato a punição imediata. Na lei, matava e imediatamente era morto. Agora você pode até matar alguém. Você não vai ser morto. Você pode ter aos olhos dos homens passar impune. Você pode ir até mesmo preso, processado e voltar para a liberdade. As pessoas não verem o resultado dessa punição. Mas saiba, se você não se arrepender, você espiritualmente é morto e vai padecer por toda a eternidade. Você pode estar dentro de um templo, falando o nome do Senhor, citando, mas se estiver em pecado, você vai padecer por toda a eternidade. E ninguém, absolutamente ninguém pode salvar, a não ser Cristo. Temos que observar, entender o que é a graça. E não acredite nessa teoria, nessa história que uma vez salvo para sempre. Porque nem isso que a palavra nos mostra. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a que for submetido. Nós temos que glorificar a Deus, porque antes nós éramos pecadores. Pois é. Ou digamos, a maioria. Mas nós conhecemos a Cristo. Quando nós conhecemos, nós viemos para Ele, nós abandonamos o pecado. Rejeitamos o erro, rejeitamos o pecado, rejeitamos a desobediência. Aí sim nós estamos caminhando para a salvação. E levando em consideração que a santificação, ela tem que ser praticada diariamente. A salvação tem que ser conquistada diariamente. Não é porque até hoje eu vivi em santidade, que eu vivi de acordo com a palavra de Deus, que amanhã eu cometo erros inúmeros, sempre desobediência, continuarei salvo. Claro que não. A palavra de Deus fala claro a este respeito. Não importa o justo. Se ele viveu, foi justo a vida toda, se ele cometeu erro, se não se arrependeu, perdeu a salvação.
Da mesma forma, a pessoa pode ter vivido em total injustiça, total em desobediência uma parte da sua vida, mas se arrependeu, conheceu Cristo, curvou-se a Ele, será salvo. Vamos buscar a compreensão exatamente da salvação. Por isso que Cristo disse que era poucos que se salvavam. A graça de Cristo não é essa, eu já sou salvo, eu fui, me batizei, eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Nossa, assim seria muito fácil. E as pessoas estão ensinando, estão crendo. Existe hoje templos, denominações que estão convencendo as pessoas, não, vem para a igreja, vem, aceita Jesus, se batiza, pronto, você está salvo. E não manda a pessoa se converter realmente, abandonar o pecado, se santificar. O que aconteceu na verdade foi que essas pessoas simplesmente tomaram um banho de rio, de piscina, qualquer coisa, e continuam no pecado. Elas estão frequentando o templo, continuam no pecado. E muitas dessas estão cometendo pecado, erro, porque não têm consciência. Eu atendo inúmeras pessoas que têm cometido, vivido em pecado sem saber que era pecado, é pela ignorância. Porque os templos, as igrejas, seus pastores não estão ensinando. Cria-se muitas doutrinas favoráveis a eles. Mas o Evangelho de Jesus não está sendo pregado, não está sendo ensinado. Vós foste libertos do pecado e vós tornastes escravos de justiça. Nos libertamos do pecado e viemos para Jesus. Quando nós viemos para Jesus, viemos na qualidade de servos. Nós viemos como príncipes, não. Nós não viemos como os líderes, não. Ah, não, porque eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou qualquer coisa, eu sou um homem santo, eu lidero. Não, nós somos servos, nós somos escravos da justiça de Deus. Nós somos chamados para servir. E como servos, temos que obedecer. Temos que acatar as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Temos que ter orgulho em afirmar que somos servos, somos escravos do reino de Deus, do Senhor, e vivemos para Ele e por Ele. E portanto, nós nos submetemos todos os dias, esmurrando o nosso corpo, indo contra a nossa vontade, a nossa carne, constantemente, para vivermos no reino. Tem muita teoria, as pessoas falam, ah, não, olha, ser crente, ser cristão é maravilha, é muito fácil. Não é. É mentira. Quem anda afirmando que é tudo fácil, é mentira. Todo dia nós temos que estar esmurrando realmente a nossa carne, ir contra a nossa carne, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas vontades. É uma luta constante contra nós mesmos, isso diariamente. E enquanto estivermos vivos, não tem essa que hoje nós estamos fazendo, amanhã nós temos descanso, não. A luta vai continuar enquanto estivermos aqui. Ser cristão é viver em luta. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para a santificação. Antes o nosso corpo era usado para o erro. Usava nossas mãos, nossos braços para ferir, a nossa boca, a nossa língua para acusar, para amaldiçoar. Usava os nossos pés para nos conduzir a lugares errados, prostituição. Usavam, todo o nosso corpo era usado em prol do nosso adversário, da injustiça. Agora o que nós temos que fazer? Lutar, que eu estava dizendo exatamente, é um combate. Usar todos os nossos membros do nosso corpo, em prol da justiça de Deus. É nós lutarmos, por exemplo, contra a nossa boca,
não permitirmos fazermos fofoca, amaldiçoar, falar mal de quem quer que seja. Não usar nossas mãos para ferir ninguém, o nosso dedo para apontar ninguém, ou para pegar as coisas de alguém, ou para acariciar a mulher ou o homem do próximo. Não usar os nossos pés para nos conduzir a lugares errados. Não usar a nossa mente para pensar coisa errada ou bobagens. Usar todo o nosso corpo em função do reino. É pensar no reino. Tudo que nós estamos fazendo, nós temos que viver em constante policiamento. Policiar o tempo todo. Em viver em vigilância. Por isso que fala, andai em espírito e não satisfazeis a vontade da carne. Andai em espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne. É vigilância. Acontecem ações que podem na hora de querer causar reações em nós. Mas se nós estamos em espírito, nós não podemos reagir. Alguém nos fere, nos acusa, levanta falso testemunho. A primeira vontade é de revidar. Mas se estamos em espírito, sabemos que nada podemos fazer. Ao contrário, vamos orar. Vamos clamar a Deus por isso. Não importe o que fale, o que pense ao nosso respeito. Sabemos que nós temos um Deus que nós temos que prestar conta dele. Nós temos que ter consciência se nós estamos inocentes diante de Deus. Nos apresentemos ao Senhor. O restante. Olhar para o Senhor. Viver o Evangelho. Nosso corpo é um instrumento para servir ao Senhor. Não é por boca. Ah, não, eu sou salvo. Somos salvos se nós nos colocarmos na qualidade de servo do Senhor, na qualidade dos salvos. Quem são salvos vive de acordo com aquele que é o Pai da salvação. Esses são. Ah, não, eu sou salvo, posso fazer qualquer coisa. Mentira. Você não é salvo. Quem é salvo tem a consciência de viver em santidade, em separação, em santificação. Eles são salvos. Devemos nos alertar, tomar muito cuidado sobre o que estamos falando a respeito da salvação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Quando nós estávamos no erro, no pecado, não conhecemos a Deus, nada mais normal do que sairmos, ir para bares, bebermos, embriagarmos. Quando estávamos no pecado, se éramos solteiros, solteiras, não existia nada normal de sair, namorarmos, estávamos em fornicação, ou seja, mantendo relações sexuais com pessoas solteiras igual a nós. E mais, até mesmo quando nada nos impedia de estar cometendo adultério, saindo, envolvendo com pessoas casadas ou compromissadas. Nada nos impedia de quando alguém nos ofender, nós revidarmos na hora. Nada nos impedia de se éramos prejudicados, roubados, alguma coisa, de nós buscar resposta, acusar, brigar. Isso era no passado. Nós fazíamos assim e não sentíamos culpa, porque achávamos que estava fazendo correto. Aos olhos do mundo estava fazendo correto. Nós nos sentíamos livres para fazer isso. Não estávamos fazendo nada errado. Segundo as leis dos homens, segundo a lei do mundo. Mas hoje não. Por isso a palavra de tudo me é lícito aos olhos dos homens. Mas nem tudo me convém. Segundo o mundo, eu posso
bar, beber, comprar cigarro, fazer qualquer coisa. Não é crime, não existe nada, nenhuma lei que vai me condenar, pelo menos em termos de Brasil, hoje, que possa te condenar esse tipo de coisa. Mas e Deus, diante do Senhor? Será que estou mostrando a minha salvação? Se nós somos corpo, somos templo do Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo, será que nós estamos realmente zelando pela morada dele? Se eu sou templo do Espírito Santo, como que eu posso me reunir com uma prostituta? Se eu sou templo do Espírito Santo, como eu posso encher o meu pulmão de fumaça de cigarro? Estragar meu fígado com bebida alcoólica? Se eu sou templo do Espírito Santo, como eu posso trazer o veneno de maldições que anda amaldiçoando as pessoas? Falando mal, fazendo fofoca? Se eu sou templo do Espírito Santo, como eu posso estar usando a minha mão para furtar, para ferir um outro templo do ser humano? Como eu posso espancar, ferir, tirar, matar, destruir um outro também que é templo do Espírito Santo? Antes era normal essas coisas. Hoje nós temos que ser servos da justiça, escravos da justiça. Isso para podermos desfrutar da salvação. É lutar e combater. Nós não vivemos aquela lei. Com a punição imediata física, a nossa espiritual. Nós não vivemos neste mundo, vivemos no Rei. E que fruto colhesse então das atividades das quais agora vós envergonhais? Pois o resultado delas é a morte. Então nós vivemos que no passado estava no pecado, depois nos convertemos, nós temos vergonha do que fazíamos, como vivíamos, o que falávamos. O mais que nós fazemos é citar como testemunho quando o Senhor nos libertou. Assim, temos que abandonar tudo isso, todo pecado, voltar para o Senhor, conquistar a salvação diariamente. Não existe descanso. Não existe descanso, não podemos estar pensando, não, porque eu fiz, eu estou livre, eu estou salvo. Não. A salvação é diariamente, é todo instante. Eu posso agora estar bem aqui, daqui a um segundo eu posso ter colocado toda a minha vida, toda a minha existência a perder. Eu posso falar ou fazer qualquer coisa. Aí tem pessoas que dizem, não, mas a salvação não é algo tão melindroso que a Bíblia mostra. É que é sim. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós queremos nos aproximar do reino, é necessário vivermos em santificação. É necessário vivermos, praticarmos da palavra de Deus. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Entendendo? Nós estamos falando de príncipe de Deus, não, mas sim escravos de Deus, servos de Deus. Porque assim nós conseguiremos alcançar a vida eterna. É o que eu estou dizendo, viver a salvação, viver a graça de Cristo, é saber que nós somos batizados na sua morte, não foi na vida dele. Então nós temos que morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para os desejos carnais. É não permitirmos fazer tudo aquilo que é normal no mundo fazer. Mas somente fazer submeter o Senhor, ser escravo do Evangelho, ser escravo de Deus. Não importa a oportunidade, o que aconteça, que venha nos trazer bem-estar e qualquer vantagem no mundo, mas se não está de acordo com o Senhor, nós não podemos fazer. Temos que nos submeter ao Senhor, ser escravo, ser servo do Senhor,
para assim nós alcançarmos a salvação, assim nós alcançarmos a vida eterna, assim nós desfrutarmos da graça do Senhor. Desfrutar da graça é nós morrermos para o mundo todos os dias. Temos que morrermos para o mundo todos os dias. Isso se quiser alcançar a salvação. Entenda bem. Versículo 22. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus. Escravos de Deus. Pastor, como é que é Deus? Deus só quer que nós vivemos, ó, na banda, beleza, mentira. Somos escravos, somos servos de Deus, Ele nos chama para isso. Jesus chama para ser servo, escravo. Então o que acontece? Se nós somos, presta atenção, contudo agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Essa consciência que nós temos que ter. Essa é a graça de Deus. Não existe essa graça que Deus vai lhe dar tudo e aqui é só felicidade, é só alegria, porque este não é o nosso Deus, esse é um Deus com Deus minúsculo. Não o nosso Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. O que é o salário do pecado? O que quer dizer? A recompensa. Nós trabalhamos. No final do mês, da semana, quando é que nós recebemos o nosso salário. O que é o salário? A recompensa pelo nosso trabalho. Quando nós pecamos, não tem graça, não é a morte. É morte eterna. O salário do pecado é a morte. A graça sim, mas se está no pecado vai para a morte. A recompensa, a gratificação pelo pecado é a morte. É isso que quer dizer o salário. Todo mundo sabe, o salário da morte é o pecado. Mas entenda o que quer dizer isso. Agora, quando nós nos curvamos ao Senhor, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. É quando nós nos curvamos ao Senhor Jesus Cristo. É quando nós nos submetemos a Ele. Quando nós aceitamos as suas ordenanças. Quando nós aceitamos os seus mandamentos. Quando nós vivemos aquilo que Ele determina. E isto sim é aceitar a graça. Então tem que parar com essas mentiras, com essa hipocrisia, com esse ensino herético. Ah não, a graça nós estamos salvos. Não, não estão. Se conquista todos os dias. Submetendo-se ao Senhor. Vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho, guardando todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos. E saber que nós podemos ter vivido bem até hoje. Mas se errar, se não nos arrepender, não cometer imediatamente, nós vamos padecer toda a eternidade. Saber que somos servos. Que somos escravos. Então vamos agir como servos. Servo obedece ao seu Senhor. Escravo obedece ao seu amo. Nós temos amo. Nós temos Senhor. Nós temos um mestre. Vamos obedecer. Aí sim, vamos desfrutar da vida eterna. Antes de ouvir qualquer coisa, vamos ler. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos entender, vamos compreender. Por isso eu digo, leiam e medite a palavra de Deus. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe.